Mais uma vez iniciando uma transmissão aqui pela Casa Espírita o Consolador. Jesus, ele está sempre a nos amparar, mas não nos custa pedir um pouco mais. E nesse pedido que fazemos também queremos incluir as nossas famílias aqui por nós representados e pedirmos a Jesus o seguinte: Mestre amigo, eis-nos aqui diante de Ti e da espiritualidade que nos assiste, a Te pedir o amparo e a luz para as nossas vidas, para a vida dos nossos parentes, daqueles amigos e também daqueles que se dizem nossos inimigos. Que todos possam ser visitados pelo Teu amor e pela Tua paz, e que todos nós possamos continuar sempre rumo aos Teus braços generosos. Que a Tua paz possa permanecer conosco, hoje e sempre, Jesus. Para iniciarmos, eu gostaria de ler um texto do livro Pão Nosso, que é ditado pelo Espírito Emmanuel, e uma psicografia de Chico. O texto evangélico desse livro é o seguinte: combate interior. E a parte evangélica é a seguinte: tendo o mesmo combate que já em mim vendes visto e agora ouvis estar em mim. Paulo aos Filipenses. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhes foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situações material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis. Sentenciou pessoas inocentes e inquietações inomináveis gerou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chega essa hora. Paulo de Tarso cala e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso, em vez de humilhar os outros. Dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa no silêncio, com as mesmas disposições de trabalho que caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido. Muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamados a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração, a humildade e a paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. A gente muitas vezes quer escapar das nossas tarefas e principalmente as tarefas conosco mesmo. E hoje eu gostaria de convidar vocês que estão a escutar para fazermos uma viagem. E uma viagem que muitos de nós já fomos convidados e poucos de nós têm coragem de fazer essa viagem. É a viagem interior. A viagem em busca de nós mesmos, em busca de nos encontrarmos com nós mesmos. Às vezes a gente identifica muito as dificuldades e os defeitos dos outros. E eu sempre digo que muitas vezes a gente vê o defeito do outro com lente de aumento e o defeito nosso a gente vê com grau de miopia. E quando a gente não tem essa coragem de visitar a nós mesmos, nós não sabemos nem que caminho estamos seguindo. Então, quando nós não sabemos para onde ir, qualquer caminho serve. Mas nós que estamos na doutrina espírita, temos a certeza de que o nosso caminho e o caminho que devemos seguir
é o caminho da nossa perfeição, da nossa transformação íntima. É fácil? Claro que não é. É muito difícil a gente lidar com tudo isso e seguirmos rumo à nossa perfeição. Porque é difícil a gente abandonar velhos hábitos. E eu gostaria que nesse momento, que a gente está passando por esse isolamento, esse distanciamento, a gente pudesse aproveitar esses momentos para a gente fazer essa nossa visita, essa viagem interior que precisamos. Santo Agostinho, todos os dias, ele no final do dia, ele fazia um balanço de como foi o seu dia. Ele perguntava se tinha feito todo o bem que poderia ter feito, se tinha resistido a todo o mal que poderia resistir, e o que era que ainda lhe faltava. Nós, infelizmente, muitas vezes a gente não tem essa coragem de perguntar se fizemos todo o bem. Porque muitos de nós também esquecem, e a gente ainda também fica achando que por não fazer o mal, está tudo bem. Não fazer o mal, mas não fazer o bem que a gente não pode, que a gente já pode fazer, já é o mal que se faz. Então a gente tem que começar a ver o que é que nós estamos querendo. Nesse momento de pandemia, algumas lições a gente já está tirando. A gente está tirando que a gente precisava se resolver primeiramente com esse primeiro núcleo onde estamos inseridos, que é o núcleo familiar. Nós estamos percebendo que a convivência com os nossos parentes muitas vezes não é tão fácil. E se ela não é tão fácil, é porque antes a gente tinha uma desculpa. A gente tinha a desculpa do trabalho, a gente tinha a desculpa dos afazeres para nos distanciarmos de casa. E hoje a gente precisa passar muito mais tempo dentro de casa. Aquelas pessoas que não estão trabalhando home office, aquelas pessoas que ainda estão trabalhando fora, mas hoje têm uma carga mais reduzida de trabalho e estão voltando mais cedo para casa. E voltando mais cedo para casa, estão encontrando ali, muitas vezes, aqueles que foram colocados em nossa vida para nos reajustarmos com eles, ajudá-los a seguir adiante e seguirmos também adiante. Porque muitas vezes a gente acha que todo aquele parente difícil, aquelas pessoas difíceis que estão na nossa vida, é apenas para que a gente possa ajudar. E não é bem assim. Essas pessoas difíceis são as pessoas que exatamente identificam ainda o homem errado que somos nós, a mulher errada que ainda existe em cada uma. Então a gente vê que essas pessoas mais difíceis, elas jogam na nossa cara os problemas que temos e que muitas vezes não assumimos. E se nós prestarmos atenção, quantas vezes as pessoas que estão nessa caminhada conosco querem até dizer o que estão sentindo, querem dizer dos problemas que sentem conosco, mas muitas vezes a gente já coloca um freio e não deixa seguir adiante. E sabe por quê? Porque nós sabemos exatamente o que somos, mas nós não aceitamos. Eu sempre digo que o ser humano tem dentro de si, no mínimo, 3 personalidades. Aquela que as pessoas acham que você é, aquela que você gostaria de ser e aquela que realmente você é. E na maioria das vezes, nós estamos sempre mostrando aquela que nós gostaríamos de ser. Porque aquela que nós gostaríamos de ser é exatamente o modelo mais favorável para nós vendermos a nossa imagem. Mas quando nós estamos em grupo, muito mais tempo juntos, a gente não consegue sustentar isso por muito tempo. Porque uma hora ou outra nós deslizamos. Nós deixamos cair nossas máscaras. E esse problema não é para a gente também ficar envergonhado. É para que a gente, quando essa máscara caia, a gente saiba exatamente o que precisamos fazer. O que é que eu preciso fazer hoje na minha vida? O que é que eu tenho que mudar? Se nós buscarmos dentro do nosso convívio familiar e fizermos uma reunião com as pessoas e disser, olha, me diga aí onde eu estou errando. E se não quiser dizer onde estou errando, me diga aí que conselhos você me daria para tornar-me uma pessoa melhor.
com certeza, essas pessoas vão detectar em você mais da metade do que você já sabe. Mas muitas vezes você vai pedir para calar. E é nesse pedir para calar que a gente não muda. A gente não sai da posição que estamos. E nós estamos aqui, não como uma vez, eu achei engraçado que um colega foi fazer uma prece e disse: Senhor, me ajuda a matar esse homem velho que existe em mim. Eu disse: meu filho, vamos fazer o seguinte, não vamos começar logo com assassinato não. Peça a Deus para ajudar a transformar esse homem velho. Peça a Deus para que você se renove. E é isso. Se a gente usar todas essas dicas que as pessoas estão dizendo, para que a gente possa se melhorar, se transformar em uma pessoa melhor. E eu acredito que todos nós, ao longo da nossa existência, se quisermos, vamos nos tornar pessoas melhores. Mas, infelizmente, nem sempre a gente presta atenção a isso. Nós temos um mentor espiritual, um anjo da guarda, como muitos chamam, e a gente sempre chama o mentor, chama o guia protetor, e a gente muitas vezes nem chama ele. A gente acha que está tudo bem e a gente acha que ele vai nos ajudar de qualquer jeito. E a gente esquece o seguinte: quando nós estamos solucionando nossos problemas sozinhos, o nosso mentor espiritual fica só ali de lado, achando que está tudo muito bem e que nós estamos dando conta do recado. Mas quando a gente pede a ajuda dele, e se não for nada para nos endividarmos, e não for para prejudicar ninguém, ele vai nos ajudar. Ele só não interfere no nosso livre-arbítrio, porque nós estamos aqui exatamente numa escala e que devemos continuar nessa escala evolutiva. E se nós estamos aqui para evoluir e temos que ter o mérito daquilo que fazemos, como também temos que levar a paga e o preço daquilo que deixamos de fazer ou fizemos de errado, então o nosso mentor espiritual, ele não vai interferir nas nossas decisões, mas ele vai nos inspirar quando nós pedirmos ajuda. Então a gente tem que continuar dessa forma, porque na casa espírita a gente recebe informações. A casa espírita é como se fosse a nossa escola. Nós estamos aqui para recebermos as informações, mas a nossa educação mental depende de nós. A nossa tarefa íntima depende de nós. A casa espírita auxilia, a casa espírita ajuda, mostra o caminho, mas não interfere no caminho que nós tomamos. Então a gente tem que começar a pensar dessa forma. Nesse momento em que nós estamos vivendo uma pandemia, muitos de nós podemos estar nesse momento apenas reclamando e dizendo até, como eu já ouvi muitas pessoas dizer, onde é que Deus está nesse momento? Deus está onde sempre esteve, olhando por nós e esperando que tudo dê certo. Deus está exatamente acreditando que todos nós vamos nos superar. Porque nós somos criados, é claro, simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. E se nós estamos aqui, estamos fadados à perfeição, por que a gente ainda não atingiu a perfeição? Porque a gente ainda não fez as melhores escolhas. E essas melhores escolhas é em todos os momentos, e é em todas as situações. Essas melhores escolhas são exatamente naquilo que nós estamos pensando hoje e ainda não estamos agindo. Quantos de nós está tirando um tempo hoje para vibrar, para que nós possamos sair dessa pandemia? Quantos de nós está pensando e vibrando para que todos os dirigentes de nação comecem a se inspirar no bem e tomem as decisões corretas? Infelizmente, na maioria das vezes ainda estamos esperando que muitos males ainda aconteçam. E a gente sabe que não é bem assim. Nós estamos aqui exatamente com uma proposta de crescimento. E esse crescimento depende de cada um de nós. Nós somos artífices das nossas vidas. Nós temos todos os dias 24 horas de possibilidades. E nós é quem determinamos de qual lado vamos caminhar. Nós é que determinamos o que vamos fazer de nossas vidas. E as nossas vidas, se nós quisermos, será de felicidade. Ainda temos aqui uma felicidade relativa. Ainda não atingimos o nosso ápice,
mas nós estamos a caminho. Ainda não conseguimos aquela felicidade absoluta, porque aquela felicidade absoluta só dos angelicais, porque nós ainda estamos em caminhada. Mas se nós estamos em caminhada, não nos custa procurar os melhores caminhos, os melhores roteiros. Não nos custa buscarmos para nós aquilo que nós já queremos de melhor. Quando nós estamos escolhendo algo para um filho, a gente sempre escolhe com toda delicadeza e com toda atenção. Será que Deus faria diferente? Será que Deus também não está escolhendo cada dia as melhores possibilidades para nós? Mas a gente é quem tem que fazer essa reflexão e temos que fazer essa nossa viagem. A gente muitas vezes quer que as coisas aconteçam muito bem, mas nós ainda estamos carregando ódio, que é um sentimento que só nos causa peso e não nos acrescenta nada. Nós ainda estamos carregando a arrogância, nós ainda estamos carregando o egoísmo. E que tal se a gente começar a trabalhar diferente e colocarmos os dons realmente corretos para todos esses defeitos que ainda carregamos conosco? Nós podemos. É claro que a gente ainda não tem a condição de amar como Jesus nos pediu, mas a gente tem a condição de pelo menos exercitar. E vamos fazer como a Joana de Ângeles sempre disse, e a gente já leu em vários livros, ditados por ela, que se a gente não puder fazer o bem exatamente por amor, vamos fazer por egoísmo, que um dia a gente vai conseguir fazer por amor. Vamos fazer por egoísmo sabendo que o bem que a gente faz, ele é devolvido para nós. Vamos fazer exatamente achando que se estivermos fazendo todo esse bem volta para nós em forma de bênção, em forma de paz em nossas vidas. Vamos procurar fazer assim. Nós não já fazemos isso com os nossos filhos? Por que não fazemos isso com os nossos irmãos em caminhada? Porque muitas vezes a gente fica achando que o nosso irmão é só aquele que é consanguíneo, que o nosso irmão é só daquele da nossa família biológica. Mas se assim pensarmos, nós não seremos irmãos de Jesus. Então, se somos irmãos de Jesus, somos irmãos todos uns dos outros. Podemos estar nesse momento, não na família biológica, mas estamos na família espiritual. E é isso que nos interessa. É para isso que nós estamos aqui. Mas como nós ainda somos pessoas que ainda carregamos conosco muitas imperfeições, temos o núcleo familiar para podermos primeiramente aprendermos nesse grupo familiar. Esse núcleo familiar é o que vai desenvolver em nós o amor. E é exatamente isso, porque a gente vê que ninguém nasce odiando, ninguém nasce discriminando. A gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Se a gente aprende a odiar, se a gente aprende a discriminar, se a gente aprende a se separar, porque a gente não aprende a amar. Porque a gente não aprende a auxiliar. Porque a gente não aprende a viver em comunhão com todos os outros que estão ao nosso redor. Se assim a gente pensar, nós vamos construir um mundo melhor. E um mundo onde a gente não vai precisar procurar saber quem é que está errado, quem não presta, mas sim procurar em cada um uma possibilidade, uma possibilidade de crescimento, que vamos encontrar em cada um ainda a essência divina, a essência de Deus que habita em cada um de nós. Porque se somos criados por Deus, existe em nós a sua essência. E se essa essência existe em nós, nós é quem vamos despertá-la através da prática do bem, através da prática da caridade, e que hoje a gente está vendo isso mais enfatizado. Eu sempre dizia em outras palestras que fazer o bem não dava ibope. Graças a Deus, até isso nós estamos mudando. Até isso a gente está vendo diferente. Nós estamos vendo que as televisões estão mostrando que quem faz o bem está se empenhando e está pelo menos resolvendo ou ajudando um pouco aqueles que estão mais próximos. É claro que a gente ainda não pode consertar o mundo, mas a gente pode consertar a nós mesmos,
E a gente pode, mesmo que a gente não conserte as pessoas, a gente pode ser também um ser de luz na vida dos outros. Eu sempre digo que os parentes são aquelas pessoas que nós escolhemos no mundo espiritual para aprendermos e ensinarmos a elas, para aprendermos a trabalhar o amor. E os amigos são os anjos que Deus coloca em nossas vidas para que a gente possa conseguir vencer as nossas dificuldades. Os amigos são esses anjos encarnados que muitas vezes vão nos carregando no colo, que muitas vezes vão sendo as muletas que precisamos para caminharmos nessa longa vida que temos, que para uns pode ser poucos dias, para outros muitos dias, mas eu digo que independente da quantidade de dias que passamos aqui, ela é longa, porque ela dá tempo a gente fazer tudo o que a gente precisa fazer aqui. E será que a gente já está fazendo o que a gente está precisando fazer? Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse: não, mas para mim está muito complicado porque eu comecei muito tarde. Aí eu já contei a parábola do Senhor que saiu a chamar pessoas para trabalhar na sua vinha. E no final do dia, ele pagou igualmente aquele que chegou no primeiro horário e o que chegou no último horário. E eu digo que esse Senhor é Deus. Ele não se importa quando nós chegamos no caminho. O que ele se importa é o que nós estamos fazendo agora que já chegamos. Não importa se a gente chegou antes ou depois. Eu sempre dizia: ah, meu Deus, porque eu não conhecia o Espiritismo antes? Eu vim conhecer em 2002, eu já podia ter uma longa carreira no Espiritismo. Aí um colega meu uma vez disse: César, mas é porque você precisava passar por outros locais e aprender um pouquinho para a gente poder trabalhar agora. E eu vejo que isso é uma grande verdade. Nós precisamos, e é claro, que na nossa caminhada a gente vai vendo que alguns amigos vão chegando, outros vão partindo, uns vão se mudando, outros vão se distanciando, mas em algum momento nós estamos juntos. E quando nós estamos juntos, nós recebemos e nós doamos algo. E esse algo que nós doamos, muitas vezes, é levado para a vida toda e nós levamos conosco também. Portanto, a gente tem que começar a dar importância em tudo isso que nos acontece. Deus espera sempre o melhor de nós. Jesus espera sempre o melhor de nós. Tem uma parábola, uma passagem de Jesus que diz o seguinte: Jesus estava caminhando com os seus seguidores e de longe começaram a sentir um mau cheiro. E um dizia: mas isso é um povo indisciplinado, deixa objetos para ficar fedendo no longo da estrada. Aí outro dizia: é um animal morto, mas por que não enterraram, por que não fizeram? Sempre um dizia algo diferente. E quanto mais eles caminhavam, mais se aproximava dessa fedentina. E quando chegou bem pertinho, aí era um cachorro morto, e que já estava em estado avançado de decomposição. E Jesus olha para o cachorro e disse: ele tinha belos dentes. Jesus está fazendo isso conosco. Ele não está se preocupando com as dificuldades que temos e que carregamos. Ele está se preocupando exatamente em identificar o que tem de melhor em nós. E todos nós temos algo de bom. Porque se não tivéssemos algo de bom, nós nem estaríamos aqui falando de Jesus. E até aqueles que não falam de Jesus também não estariam aqui trabalhando nos seus afazeres. Porque a gente também, muitas vezes, a gente diz que quem está tudo certo é quem está falando de Jesus. E se eu pudesse puxar para o meu lado, eu dizia que quem estava certo era quem estava na doutrina espírita. Aí quando eu vou dizer isso, eu me lembro que nós, da doutrina espírita, somos detentores de cerca de 3% da população mundial. É muito pouco, né? Aí a gente não pode dizer que é raça escolhida ou que é doutrina escolhida. Nós podemos dizer só que temos um pouquinho mais de responsabilidade, porque Jesus disse:
A quem mais é dado, mais será cobrado. E nós estamos recebendo muito. Nós estamos recebendo muito de Jesus, porque nós já sabemos e entendemos exatamente qual é o nosso papel aqui. Qual é o nosso papel na sociedade? Qual é o nosso papel na família? Qual é o nosso papel nesse planeta? Nesse planeta que todos dizem, planetas de provas e expiações, e eu procuro ficar com o entendimento que me veio há algum tempo. Um planeta de oportunidades. Nós estamos aqui com oportunidades. Oportunidades de seguirmos em frente, de fazermos o melhor e de procurarmos cada vez mais nos melhorarmos. Então, se nós estamos aqui, estamos exatamente porque precisamos trabalhar para que esse planeta continue cada vez mais se melhorando com a nossa participação. Jesus espera isso de nós. Jesus espera que a gente procure fazer esse dever em nossa casa, com a nossa família, com aqueles parentes mais difíceis. Eu sempre digo que o parente mais difícil é o degrau mais gracioso que temos em nossas vidas. Aquele parente que nos dá mais trabalho, é ele que nos ensina muito mais a rota de seguirmos aos braços generosos de Jesus. Se a gente não entender isso, fica muito difícil, porque a gente é acostumado a ficar muito falando daquilo que nos acontece para nos dificultar. E olhe, meus irmãos, se eu fosse falar nas coisas que já me aconteceram para me dificultar, eu não estaria nem aqui. Mas eu prefiro falar nas coisas que aconteceram em minha vida para fazer com que eu avançasse cada vez mais. E é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para ficarmos num canto de parede chorando e se lamentando. Nós estamos aqui para reagir e seguir em frente. Nós temos muito e podemos aproveitar cada vez mais. Se nós temos muito e podemos aproveitar, vamos seguir adiante. Vamos ver que a vida é para ser vivida com toda a intensidade. Que a vida é para ser vivida com amor. Que a vida é para viver com essa doçura que Deus nos dá. Eu sempre digo, quando as pessoas perguntam, quer um café ou quer um suco, aí como é que você quer? Eu digo, quero doce como a vida. Porque a vida, ela é doce. A gente é quem amarga a vida. A gente amarga a vida exatamente porque nós estamos querendo algo que nós ainda não temos a capacidade e a condição de receber. Nós estamos sofrendo e transformamos a nossa vida em amargura porque nós estamos lutando por coisas que muitas vezes nem vão nos fazer falta. Porque o necessário nós temos todos os dias. E nós estamos vendo isso agora. Nós estamos vendo quanto é necessário o ar para respirar. Quando a gente vê os nossos amigos passando por dificuldades com essa doença que está assolando a tantos. E que principalmente afeta primeiramente a respiração. E a gente vê que Deus nos dá esse ar aí todos os dias. E a gente nem agradece. Então, se a gente começar a trabalhar e agradecer, a gente vai tornar a nossa vida melhor. Mas eu queria, nesses momentos finais, também fazer os avisos aqui do Consolador. Nós, durante todo esse tempo, nós suspendemos o nosso estudo, que é do Livro dos Médiuns esse ano. Suspendemos a nossa reunião pública, por se tratar de aglomerações, mas nós continuamos dentro do Centro Espírita com a nossa reunião mediúnica em número bem reduzidos para seguirmos as determinações do governo e as normas da Organização Mundial de Saúde. Nós somos civis e nós devemos prestar conta de tudo que a gente faz como cidadão. E como cidadão, nós diminuímos os nossos trabalhos. Mas como espírita, a gente não pode deixar de acontecer as nossas reuniões mediúnicas, porque nós precisávamos continuar trabalhando e procurando cada vez mais conspirar no bem.
Nós precisávamos, enquanto espíritas, não suspender nossas mediúnicas, trabalhar em números reduzidos, mas procurarmos cada vez mais um intercâmbio com a espiritualidade que vem fazendo e há muito tempo e sempre fez um trabalho de muito amor com essa nação e com todas as outras nações. E não seria diferente agora. Nós temos o nosso mentor espiritual, Ismael, que está num trabalho muito profícuo para que a gente passe cada vez mais rápido por tudo isso. Nós temos o arquiteto espiritual Jesus Cristo, que construiu, que edificou esse planeta e nos colocou aqui. E nós temos exatamente responsabilidade com tudo isso. E é por isso que nós não nos esquivamos da nossa reunião mediúnica. Diminuímos o número de pessoas para termos exatamente uma condição razoável de trabalharmos e termos também a forma da gente se enquadrar no que as leis nos limitam. Mas vamos continuar trabalhando, porque espírito não tira férias, espírito não faz viagens sem algo mais frutífero. Espíritas trabalham todos os dias. E espíritos estão precisando e pedindo que a gente continue trabalhando. Os espíritos querem isso e eles fazem. Então vamos dar o nosso exemplo. Que Jesus possa continuar nos abençoando. Na próxima semana nós vamos fazer a nossa reunião pública com um número reduzido de pessoas para exatamente cumprirmos com a determinação da lei. Porque nós cumprimos a lei, mas vamos continuar com todos os trabalhos, porque o Consolador está para consolar, para ajudar e para receber a todos aqueles que precisam. Que Jesus possa nos amparar. Um beijo no coração de cada um. E que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver a todos, nos dando ânimo para continuar, nos dando discernimento e luz para tomarmos as melhores decisões em nossas vidas. Fiquem na paz, fiquem na luz e que Jesus possa estar com vocês.